Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde Sem Complicação, o podcast da revista Ampla das Unimedes do Paraná. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem ganhado muita repercussão nas mídias sociais nos últimos anos, o que é positivo por um lado, porque aumenta o acesso à informação, e por outro é negativo, porque tem muita desinformação online sobre esse tema, que é o TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Para falar sobre, a gente está aqui hoje com Ana Carolina Dalmônico, que é neurologista do Pilar Hospital. Isso. Ana, muito bem-vinda. Obrigada. Agradeço pela oportunidade de participação e para esclarecer aí um tema que é tão comentado, né, na atualidade. A gente que agradece a sua presença. Inclusive, para começar, eu acho importante a gente estabelecer o básico. O que é o TDAH? Bom, o TDAH a gente chama, né, de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, é algo que começa lá na infância, né? Então, em geral, a gente tem uma apresentação já desde das crianças bem pequenas, mas isso se manifesta principalmente, fica mais evidente na idade escolar, né? Então, quando as crianças começam aí a conviver bastante com outras crianças em turma e tem também o olhar atento dos professores, né? E depois isso pode se estender aí para a idade adulta, né? E não é incomum a gente ter aí adultos que não tiveram o diagnóstico de TDAH na infância e vão fazer esse diagnóstico mais tarde, né? Eu, por exemplo, que faço neurologia do paciente adulto, é bem comum termos no consultório o paciente que vem assim, nossa, eu fui levar o meu filho para fazer uma avaliação porque eu acho que ele tem TDAH ou porque a escola falou que pode ter TDAH e eu me identifiquei durante essa avaliação, né? Então, isso que hoje em dia está sendo assim comentado aí nas redes sociais e, enfim, né, de maneira geral. E até me preparando para a nossa conversa, um artigo que você compartilhou, né, antes, que é do Canadian Journal of Psychiatry, que ele analisou em 2022 os 100 vídeos mais populares sobre TDAH no TikTok. Mais da metade foi avaliada como enganosa, mas essa proporção de informações enganosas é preocupante, né? Não sei se você vê isso no consultório também. Não, isso é bem preocupante, tá? Então, um alerta que a gente tem que ter é que para você ter diagnóstico de TDAH, existem critérios diagnósticos, né? E isso é bem estabelecido, né? E já foi assim, já tem isso estabelecido há muito tempo, né? Então, vamos lá. Para a gente ter um diagnóstico de TDAH, a gente tem 3 sintomas principais, né? Que são a impulsividade, a desatenção e a hiperatividade, certo? Isso a gente vê bastante na infância e você pode ter predomínio de um ou outro sintoma. Então, por exemplo, nas meninas a gente vê muito o predomínio mais de desatenção, não existe tanto hiperatividade, nos meninos já não. A gente já vê mais essa questão da hiperatividade e impulsividade. Isso falando aí nas crianças, né? Na idade adulta, qual que é a questão aqui que pega, né, que a gente tem que ter uma atenção redobrada? É que o transtorno do déficit de atenção ele se confunde muitas vezes com outras coisas, né? Que são, assim, relativamente comuns. Então, por exemplo, um transtorno de ansiedade e o transtorno de déficit de atenção, eles têm sintomas em comum. E para você fazer essa diferenciação, você precisa aí da avaliação de um especialista, né? Da psiquiatria ou da neurologia e que tenha experiência nesse assunto. Ou da psicologia também, ou né? da psicologia também, né? Perfeito. Então, assim, por exemplo, no adulto, a gente vê aí, por exemplo, na população adulta, cerca de 30% dos adultos vão ter aí algum transtorno de ansiedade, né? Então, aí 1/3 da população a gente sabe que vai ter um transtorno de ansiedade, né? E o paciente adulto com TDAH, a gente vê aí uma prevalência em torno de 7 a 8%, né? Então, as coisas estão sempre por ali juntas, né? E nada impede de que a pessoa tenha as duas coisas, né? O que ainda dificulta mais o diagnóstico, né? Até porque é um processo que leva um tempo, né? Leva um tempo, E às vezes a exato. pessoa se identifica ali com algumas características, mas também não sabe se é um outro transtorno, se é do funcionamento dela mesmo, às vezes, né? Exato, o que a gente vê também é o seguinte, né? Tem pacientes que na infância têm o TDAH e depois acaba tendo aí vamos colocar entre aspas, né, uma adaptação, e isso na idade adulta fica aí praticamente resolvido. Chega lá num determinado momento da idade adulta, devido às demandas da vida, enfim, das coisas que a pessoa tem que fazer, aí a coisa acaba de novo vindo à tona, né? E aí, poxa, será que isso é um transtorno de atenção? Será que isso é uma ansiedade, um transtorno do humor? O que está acontecendo, né? Então, por exemplo, é muito comum os pacientes queixarem de lapsos de memória, né? Tanto o paciente com TDAH como o paciente que tem ansiedade. E aí, como que eu vou diferenciar? Aí que entra o profissional treinado, né? Sim. E isso que você falou é muito interessante, que
as pessoas vão se adaptando, as crianças vão aprendendo mecanismos, né, para conseguir Sim. até se adaptar e que pode acabar mascarando um pouquinho. Então, você vê, assim, chegando hoje no seu consultório, adultos reconhecendo pela primeira vez com muita frequência? A gente tem visto isso, né? Acho que pela quantidade de informação que hoje é mais disponível, né? Mesmo assim, entre os médicos, psicólogos, psiquiatras, essa divulgação, né? Está sendo grande, então realmente os adultos têm vindo procurar, né? E às vezes você vê assim que a pessoa teve um sofrimento durante uma vida toda e aí lá na frente consegue fazer um diagnóstico, né? Então é impressionante mesmo, né? Temos casos no consultório aí de pessoas que, nossa, minha vida mudou completamente depois que eu comecei a tratar o TDAH. Isso não é um relato só da pessoa, isso é um relato da família, dos amigos, da esposa, dos filhos, né? Então, isso é uma coisa assim que surpreende até, né? Então, a resposta ao tratamento realmente ela é muito visível, né? Sim. Então, uma coisa interessante, por exemplo, quando falamos lá, voltando para o TDAH na infância, é que você tem que ter aqueles critérios, dificuldade de atenção, hiperatividade e tal, e isso tem que causar um prejuízo significativo na vida dessa criança para a gente fechar o diagnóstico de TDAH, né? E a gente vê que muitos adultos, às vezes, tiveram, assim, um prejuízo durante a vida toda, né? E aí, depois, na idade adulta, acabaram tendo esse diagnóstico, né? Então, às vezes, até por exemplo, nas crianças, o desempenho escolar até pode ser bom, tá? Não necessariamente o paciente com TDAH, ele tem um desempenho escolar ruim, né? Mas aí, por exemplo, o convívio social com os amiguinhos, os coleguinhas de turma acaba sendo prejudicado. É aquela criança que até irrita as outras crianças, porque não fica quieta, não participa das brincadeiras, né? E aí você começa a ver que isso destoa do comum, né? E aí chama atenção, principalmente na escola, né? Os professores, eles têm um olhar muito treinado para isso, né? Então, por isso também que é importante reconhecermos que o papel da escola nesse diagnóstico, na infância, é extremamente importante. No adulto, aí cabe realmente uma avaliação detalhada também. E sempre quando você vai conversar com um adulto que acha que tem, eu acho que eu tenho TDAH, por exemplo, né? Tem muito adulto que vem no consultório. Tá, mas então vamos entender, como que é isso? Esse prejuízo de atenção, ele tem que acontecer em mais de um aspecto da sua vida. Então, no aspecto familiar, no aspecto profissional, né? Relacionamentos. Então, isso não acontece só numa determinada ocasião, por exemplo, né? E no adulto ainda, uma coisa muito interessante é que eles podem ter uma coisa que chamamos de hiperfoco. Então, quando a atividade não é uma atividade desafiadora ou que a pessoa tenha já um interesse natural, ela tende a não prestar atenção e ter dificuldade de finalizar aquela tarefa. Mas quando é algo, pelo contrário, que lhe agrada ou que te traz um desafio, eles podem ter esse hiperfoco. E isso às vezes acaba, poxa, não, mas então se eu consigo fazer isso, será que eu tenho mesmo TDAH? Né? E aí cabe esse detalhamento dos sintomas, né? E você falou um pouquinho também sobre pais, às vezes, que levam os filhos, né, e se identificam, tipo, nossa, comecei a olhar os sintomas ali, me identifiquei. Tem algum componente genético no TDAH? Tem, isso é definido, tá? Então, a questão é genética, realmente, né? O funcionamento cerebral das pessoas que têm TDAH, ele é diferente, né? E isso é genético, né? Então, assim, criança com TDAH, você vai lá, investiga, tem alguém na família que tem TDAH, né? Então, isso é fato, né? Então, é importante a gente esclarecer isso, né? Porque a gente vê muito adulto que vem assim, poxa, eu na infância me diziam que eu era preguiçoso, que eu não tinha força de vontade, né? Que eu tinha que me esforçar mais, né? Sim. E não necessariamente o aumento do esforço no paciente com um TDAH vai resultar num melhor resultado, né? Vai resultar num melhor desempenho, né? Então, então não é que a pessoa não se esforça, ela não consegue realmente, né? Porque o funcionamento é diferente. E a sensação até de frustração, né? De Muita estar sensação tentando... de frustração, né? Sim. Então, assim, os sintomas do TDAH, por exemplo, no adulto, eles são muito variáveis, né? Mas tem algumas coisas que chamam a atenção. Então, geralmente são pessoas, assim, que estão sempre atrasadas, né? Não que todo mundo que se atrase tem TDAH, né? Mas, assim, o paciente com TDAH, ele tende a minimizar o tempo que ele vai precisar para as tarefas, né? Então, ele coloca um monte de tarefas ali, naquele período de tempo, ele vai fazer só que aí ele começa na primeira tarefa e ele está indo fazer uma coisa, ele lembra que tinha que fazer outra e se perde na sequência e quando vê, chegou atrasado, né?
Outra coisa que a gente vê, por exemplo, interessante nos adultos é dificuldades no trânsito, né? Então, acidentes, dificuldade de esperar a sua vez no trânsito, de ter paciência, né? O paciente com TDAH, a dificuldade de espera para ele é importante, né? Isso é angustiante para o paciente. Então, numa reunião em que ele tem que esperar a sua vez, por exemplo, isso é uma coisa extremamente difícil, né? É aquela pessoa que está numa reunião, está levantando da mesa, está indo pegar uma água, um café, não consegue ficar parado esperando a sua vez de falar, por exemplo, né? Então, são características que a gente vai pegando aqui e ali, né? Ou então, assim, quando tem que fazer uma tarefa monótona, por exemplo, em casa, organizar as coisas, né? Não consegue, né, dar continuidade nessa tarefa, né? Então, em geral, são pessoas mais desorganizadas, né? Tendem a perder as suas coisas, né? Porque o paciente com TDAH, ele está com a chave na mão, ele guardou no bolso, ele não está pensando nisso, ele já está pensando em outra coisa. Então, ele não registra aquela informação, né? Sim. A nossa memória, ela depende da nossa atenção, né? Isso é um fato. Então, por exemplo, quando temos aí um período em que estamos mais ansiosos, né? Todo mundo já passou por um período de estresse, mais ansiedade, ou que está dormindo mal. Quando a gente faz muitas coisas, o nosso foco de atenção é reduzido e você começa a ter lapsos de memória, né? Mas aí são situações pontuais durante a vida. Então, todo mundo pode ter essas situações. No paciente com TDAH, essa é a constante, né? Esse é o dia a dia dele, né? Ou então, ele sabe que tem... outra coisa muito interessante é a procrastinação. Procrastinação. Então, o paciente com TDAH, ele evita de começar algumas tarefas que ele sabe que são chatas e monótonas, porque ele sabe que vai ser difícil finalizar, né? Então, vai adiando, deixa sempre para a última hora, né? Então, enfim, são várias coisas no adulto aí, né? E é muito interessante porque dá para, como você falando, dá para até perceber muitos sintomas ali que na ansiedade a gente sabe que tem parecido, né? Bem, então, alguém que tem ali um TAG, né? Um transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo, tá com a cabeça em outro lugar, em mil preocupações. Também pode ter uma desatenção que vai levar ali uma falha na memória. Isso, ou se exatamente. distrair no trânsito. Então, eu imagino que esse diagnóstico diferencial seja muito desafiador também. Sim, com certeza, né? Então, você tem que fazer uma anamnese bem detalhada no paciente, né? E uma coisa muito importante, falando aqui de ansiedade e déficit de atenção, tem sintomas que se assemelham, né? Como, por exemplo, os lapsos de memória, né? A pessoa está aqui conversando, mas está pensando em outra coisa, né? Então, são sintomas comuns. E por que é tão importante a gente diferenciar uma coisa da outra? Porque o tratamento de se eu identifico que um paciente tem, por exemplo, esse paciente tem TDAH, e na verdade ele é um paciente ansioso, com o tratamento para TDAH, eu vou acabar piorando o quadro de ansiedade dele. Sim. Né? E o oposto também pode acontecer, né? Então, essa diferenciação é essencial. E precisa de um profissional qualificado acompanhando, né? Como você ressaltou. Com certeza. Então, frequentemente, até nós, por exemplo, da neurologia, o pessoal da psiquiatria, né, está muito acostumado, a gente precisa muito da psicologia, né? Então, os psicólogos e neuropsicólogos, porque eles conseguem fazer uma avaliação super detalhada e também diferenciar os sintomas ansiosos dos sintomas de dificuldade de atenção, né? Então, o paciente ansioso, por exemplo, ele não consegue, ele começa a ter lapsos de memória, ele está, por exemplo, inquieto, que é um sintoma do paciente com TDAH, mas ele está inquieto e preocupado. Ele está inquieto porque ele acha que vai acontecer alguma coisa ruim, ele está preocupado lá na frente, algo vai dar errado. Esse é o paciente ansioso, né? O paciente com TDAH, simplesmente, ele não consegue parar quieto, né? E às vezes ele está calmo, entendeu? Aquilo é o funcionamento dele, está tranquilo. Sim. Né? Mas, então, aí você consegue diferenciar as coisas. E tem outros diagnósticos, assim, que se assemelham no sentido de sintomas e tudo mais? Então, a ansiedade é o principal, mas os transtornos de humor, o paciente depressivo, por exemplo, né? O paciente com depressão, não necessariamente é aquele paciente que fica na cama lá, sem fazer nada. As pessoas, enfim, têm que trabalhar, né? Tem que fazer as suas coisas, pagar as suas contas, né? Então, às vezes, o paciente depressivo, ele começa também a ter dificuldade de atenção, né? Até por uma falta de ânimo para realizar as tarefas, e aí acaba parecendo que ele está desatento, né? Então, poxa, acho que eu tenho déficit de atenção, não estou conseguindo fazer nada, não estou registrando as informações do que aconteceu durante o dia, né? E às vezes é um quadro de depressão, né?
Então, transtornos do humor, transtorno de afeto bipolar, né? Tem vários diferenciais aí. E aí, uma coisa que os nossos colegas da psiquiatria, da psicologia veem muito, né? É a associação também, né? Então, você pode ter as duas coisas no mesmo paciente. Daí que entra a necessidade de uma história detalhada lá da infância. Né? Porque na infância tem TDAH, não existe um adulto que que começou a ter com TDAH Exato. na vida Então, adulta. não existe assim, fiquei TDAH agora que sou adulto. Não. Provavelmente você tinha isso, mas talvez passou despercebido, enfim, né? Então, o TDAH é algo que vem lá da infância, né? Então, isso faz parte dos critérios diagnósticos do transtorno de déficit de atenção. E uma coisa que eu queria entender um pouquinho mais que você falou são essas estratégias de enfrentamento, né? Estratégias adaptativas que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da vida. E eu acho que elas também desafiam muitas concepções que as pessoas têm sobre TDAH. Então, que nem você falou ali, às vezes ocorria a rotulação de uma criança como preguiçosa, como, não quer fazer. E, ao mesmo tempo, acho que pode ter um pouco o contrário, né? Você me diz, né, se eu tô com um raciocínio que faz sentido, mas aparece na clínica, assim, alguém que é adulto e fala, não, mas eu não posso ter TDAH, porque na infância eu ia bem na escola, eu era organizado. Exato, Ou então, assim, nossa, eu terminei a minha faculdade, e, enfim, né? Sim. Mas, assim, às vezes, então, existe essa questão do hiperfoco. Certo. E às vezes, a pessoa finalizou, fez a sua formação acadêmica, escolar e tudo, às custas de muito esforço, né? Sim. E muito sofrimento também, né? Então, quando você vai a fundo nisso aí, você vê que a pessoa passou aí uma dificuldade, tinha que se esforçar muito, né, em relação aos demais, né, para realizar determinada tarefa. Ou então tinha um prejuízo muito importante na socialização, né, com os colegas, com a turma, né? Então, assim, a história do TDAH, ela tem que ser detalhada. Às vezes, até não é incomum a gente pedir para vir um familiar junto, né? Para relatar coisas que ele não lembra, assim? Isso. Então, por exemplo, eu tenho os pacientes que às vezes vêm, poxa, acho que eu tenho TDAH. Aí a gente faz a história ali, poxa, não ficou muito claro ainda. Será que a sua mãe pode vir junto? Né? Às vezes um adulto, assim, né? Um adulto jovem, então, eu venho. E aí ela começa a relatar, né? Sim. E aí tudo se esclarece, né? Porque às vezes a pessoa não lembra, assim, né? Detalhes aí maiores da infância, né? Então, isso ajuda bastante no diagnóstico, né? E realmente, assim, as estratégias de adaptação são bem variáveis, assim, né? Por exemplo, na infância, né, o tratamento para o TDAH ele não é só baseado em medicação, né? Você pode ter aí um tratamento mais baseado no acompanhamento psicológico e algumas estratégias para você, principalmente para você melhorar a função executiva, né? De você realizar as tarefas e ter sucesso na finalização dessas tarefas no momento que você precisa finalizar, né? Então, são uma série de exercícios, né? As pessoas aí que fazem psicologia, neuropsicologia, tem bastante, como é que eu vou dizer, são bastante... Artifícios. Isso, exatamente. Tem bastante, um arsenal aí terapêutico, né, para orientar, né. E claro que quando necessário, aí entram as medicações, né. Que, aliás, assim, existe um preconceito, né, muito grande com os medicamentos, mas o medicamento bem indicado, na dose correta, pelo tempo adequado, muda a vida da pessoa. Com certeza. Seja o paciente pediátrico ou o paciente adulto. Perfeito. E para quem às vezes está ali no TikTok, em qualquer rede social e viu, se identificou com um relato ou com alguns sintomas e ficou preocupado, em que momento você recomenda que essa preocupação talvez seja levada um pouco mais a sério? Assim, quais seriam os sinais de alerta para buscar um profissional para o diagnóstico? Eu acho que o alerta principal, assim, né, que a gente tem que lembrar, é você ter prejuízo nas suas atividades, tá? Então, assim, você pode ter TDAH e ser um paciente bem adaptado, e aí você percebe, nossa, vivo perdendo as minhas coisas, mas, enfim, mas eu sou funcional, não estou tendo um prejuízo, pelo menos, né? Então, o paciente, ele percebe quando ele tem um prejuízo, seja em relacionamento, seja profissional, seja em casa, na família. Então, percebendo esse prejuízo, né, que parece que a vida não anda, né, que você fica patinando, procure, então, uma avaliação, né, uma avaliação mais detalhada. Existe um questionário, só a título aí de informação, que chama SRS-18, tá? É um questionário aí utilizado mundialmente para, assim, ter uma ideia se você pode ter ou não TDAH. Então, ele tem algumas partes, uma parte mais associada
as questões atencionais e outra parte mais associada à questão da hiperatividade. E aí são algumas questões que você responde e pontua se isso é raro, muito raro, acontece às vezes ou acontece frequentemente. Conforme essa pontuação, você consegue ter uma ideia já, né? E, poxa, tá, vou aqui atrás disso, vou investigar, porque a minha pontuação deu um pouco alta, né? Então, ajuda também, né? Embora não seja a ferramenta que vai fechar diagnóstico, né? Perfeito, ela auxilia ali nesse processo. Exato, E o TDAH também, lembrando, a gente não tem um exame, né? Então, vou fazer aqui um PET-CT encefálico, vou fazer uma ressonância. Não tem, né? Às vezes você acaba lançando mão dos exames para ver se tem outras coisas que podem estar prejudicando aí. Por exemplo, memória, etc, né? Mas aí é de rotina habitual você pedir quando necessário, né? Mas, de maneira geral, o diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico, né? Anamnese detalhada da história de vida do paciente. Até aproveitando um gancho dos nossos episódios recentes, foi sobre marcadores biológicos. Então, é para saúde mental. Então, TDAH, a gente pode dizer que não tem um marcador biológico para saúde mental. Não temos, Seria um diagnóstico clínico, com instrumentos, com entrevista. Exatamente. Chamando familiar, que nem você falou. Isso, exatamente, né? Então, a anamnese detalhada aí conta demais, né? E você tem que fazer realmente uma investigação, né? Às vezes você não consegue fechar um diagnóstico de TDAH numa primeira consulta, né? E outra coisa interessante é que a gente, quando faz neurologia ou psiquiatria, essa questão da ansiedade do TDAH, tinha um professor que falava assim, olha, na dúvida, é melhor você primeiro melhorar a sua ansiedade, melhorar o seu sono, começar a fazer, arruma a sua vida, organiza, né? Em 2 meses, aí você analisa novamente. Poxa, ainda continuo com dificuldade atencional. Então, talvez realmente aí a gente tenha um TDAH, né? Sim. Mas muitos pacientes, às vezes, você trata a ansiedade, melhora o sono e tal, e vê que não era TDAH. Né? Que simplesmente eram outras coisas que estavam interferindo no funcionamento. E uma pergunta, inclusive, o TDAH você falou que pode ter, às vezes, uma dominância, né, da desatenção ou da hiperatividade. Mas não existe um sem o outro no transtorno, né? Não existe. Geralmente você tem, assim, um predomínio, mas alguma coisinha você tem ali de hiperatividade, né? Então, assim, você pega no detalhe, né? Mas pode sim ter um predomínio. Em geral, existe um predomínio, na verdade, né? Mas os pilares são esses 3. Desatenção, hiperatividade e impulsividade, né? Então, essa impulsividade aí, por exemplo, no adulto, interfere muito nos relacionamentos, né? Na tomada de decisão, né? Então, é algo que tem acaba tendo aí uma série de consequências no desempenho desse adulto, né? Inclusive, eu acho legal a gente dar, talvez, acho que alguns exemplos práticos, assim, do que seria, por exemplo, desatenção. Eu fiquei aqui estudando por meia hora e quis parar. Isso é desatenção? Sabe? Tipo, o que é uma desatenção, assim, no dia a dia? Então, assim, desatenção, o que é? A pessoa começa numa atividade e não consegue finalizar aquela atividade. Então, eu sentei aqui, eu preciso ler esse texto que tem 10 folhas, né? Então, na primeira folha eu li, na segunda já ouvi um barulho, já fui lá ver o que tem, vou pegar um café, daqui a pouco eu vou fazer outra coisa e minha tarefa ficou, né? E outra coisa que a gente vê também é assim, ou então eu estou lendo o texto, mas eu não estou absorvendo aquela informação, né? Então eu estou ali lendo o texto no automático, mas a minha cabeça está completamente em outro lugar, né? Cheguei no final daquela folha, mas peraí, mas o que eu li mesmo? Volta, né? Sim. Então esse é o paciente que tem a dificuldade atencional. Né? E a hiperatividade? A hiperatividade, assim, no adulto, ela é um pouco mais discreta, né? Na criança isso é bem evidente, né? Então, aquela criança que simplesmente não para quieta nunca. Às vezes a criança vai no consultório e a mãe fala, pare quieto, aqui não consegue ficar 5 minutos parado. Então, assim, na criança isso é mais fácil, né? No adulto já isso é um pouco diferente, mas acontece, né? Então, necessidade sempre de estar movimentando as mãos, os braços, não conseguir ficar parado numa mesma posição, sentado. Numa reunião, ficar sentado, não tem como, né? Então, assim, eu já tive relato de pacientes assim, poxa, eu tentei fazer meditação, impossível, né? A pessoa ficar ali quietinha por um tempo não consegue, né? Então, é mais isso, assim, né? E a impulsividade pode se manifestar
várias questões, né? Mas aí a gente vê muito na tomada de decisão, né? Então, decisões aí, assim, sem muita reflexão a respeito, né? Outra coisa interessante, os pacientes que têm TDAH, eles podem ter uma facilidade, digamos assim, de abuso de substâncias, né? Drogas lícitas, ilícitas, né? Então, isso é algo bem interessante. Por conta da impulsividade. Da impulsividade, uma delas, né? A gente sabe que no paciente que tem TDAH, o córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro associada com raciocínio, tomada de decisão, etc., existe ali uma alteração dopaminérgica, né? Então, que acaba predispondo esses pacientes a abuso de substâncias, né? Então, isso é algo importante também, tá? É um fator de atenção para quem tem TDAH? Sim. Então, não incomum a gente ver o paciente vir, às vezes, porque está tendo uma dificuldade por abuso de substância, você vai investigar, tem um TDAH aí não tratado, não acompanhado. Entendi. Né? Inclusive, então, se você foi diagnosticado, é bom sempre, acho que ficar talvez com o olho aberto, assim, para isso? Eu acho que sim. Cabe essa atenção, né, esse alerta, Perfeito. porque é algo, assim, até relativamente comum. Tá? E eu queria entender um pouquinho sobre as informações confiáveis agora, assim. O que você recomendaria para a pessoa que está buscando informações, mas não sabe se o que ela está vendo condiz com a realidade, com as informações científicas ou não? Uhum. Eu acho que sim. Tem muita coisa disponível, né? Eu sugiro, por exemplo, na neurologia, a gente orienta muito os conteúdos da Academia Brasileira de Neurologia. Existem também conteúdos aí da Academia Brasileira de Psiquiatria, né? Então, tentar buscar na rede social, nas redes sociais, ou então aí mesmo na procura direta, né, na internet, sempre assim, informações que tenham respaldo de uma comunidade científica, né? E realmente tem que ter muito cuidado, né? Porque é interessante assim que hoje em dia ter o TDAH, às vezes em alguns vídeos a gente vê assim que até parece uma coisa tem até um glamour, assim, nossa, eu tenho TDAH, né? Então, agora eu tenho um diagnóstico aqui interessante, diferente e tal, né? Sim. Então, e assim, a gente vê que os pacientes com TDAH, poxa, eles têm um sofrimento mesmo, real, Sim. né? Isso é sofrido para eles, né? Para a família, né? Então, enfim, informação de qualidade é essencial, né? Se por um lado o diagnóstico empodera, né, que nem você falou, para conseguir buscar tratamento, se reconhecer, entender o seu histórico, né? Eu acho também que isso que você falou é um reflexo muito da gente poder falar sobre saúde mental, né? Tipo, por um lado é ruim porque realmente a pessoa está em sofrimento, então essa glamorização às vezes não condiz tanto. Não condiz, Mas ao mesmo tempo é um reflexo de que não é mais um tabu tão grande, né? Ah, com certeza, com certeza. Hoje em dia as pessoas falam, né? Isso é muito bom, na verdade, né? Até um tempo atrás, não muito tempo atrás, se tinha vergonha de falar sobre isso. Sim, né? um defeito, como se fosse, como né? se fosse um defeito, né? E, na verdade, é um funcionamento cerebral diferente, né? Tem pessoas com TDAH que, depois de tratado e reconhecido, têm um desempenho absurdamente interessante, assim, muito bom, né? A gente vê muitos pacientes com TDAH aí na área de artes, né? Eu acho que eles têm talvez uma liberdade maior de horário, de tudo mais, né? Então, assim, desempenhos até muito acima aí da média, né? Sim. Mas claro que tudo depende aí de orientação e treino, né? Também, né? Sim. O nosso cérebro ele é uma máquina incrível, né? Ele se adapta às situações, né? E a gente vai se adaptando, né? E a vida, ela não é uma coisa linear, né? Então, durante a vida, a gente passa por vários episódios em que você tem uma exigência maior do teu cérebro, da tua capacidade de adaptação, né? E isso é fato, né? Então, seja na adolescência, quando adulto jovem, mais tarde, depois, quando você tem filhos, ou quando você começa a trabalhar, né? Que você sai da faculdade, ou quando sai da escola, vai para a faculdade. Então, depois, quando mais velho, né? Quando mudam aí as prioridades. Então, tudo isso interfere na apresentação dos sintomas, né? E aí, enquanto a pessoa tem prejuízo realmente na sua vida pessoal, profissional, familiar. Como você falou, os sintomas, então, precisam estar existindo ali em pelo menos 2 contextos, né? Isso, em pelo menos 2 contextos, né? Então, por exemplo, vida familiar e faculdade. Isso, Então, tem que ter em mais de uma
um local, digamos assim, mais de um contexto, tá? Isso faz parte até do critério diagnóstico para TDAH, né? Perfeito. Além do início lá, bem lá na infância. Perfeito. Né? E a questão do tratamento também acho que é importante a gente reforçar que os medicamentos que se usam para TDAH atualmente, né? Eles têm uma eficácia comprovada, tem uma segurança, né, importante. Veja, a gente usa em criança, né? Podem ser utilizados em criança. Então, tem muito estudo de segurança, muito sério, né? E são medicações que, bem indicadas, melhoram muito, né? Então, assim, as doses, claro, são variáveis. Hoje em dia, a gente tem basicamente 2 grupos, que seriam 3 grupos, na verdade, né? Que é o metilfenidato e a lisdexanfetamina, né? Que são os estimulantes. E tem agora uma outra medicação que já é usada há algum tempo, mas no Brasil chegou recentemente, que é a atomoxetina, que aí seria um não estimulante. Então, seriam mais ou menos essas 3 linhas de tratamento. Você pode explicar um pouquinho melhor essa questão do estimulante? Porque pode parecer meio contraditório, né? Tipo, poxa, tá hiperativo ali, você vai dar um estimulante. Então, ele vai organizar o seu... Você, no paciente com hiperatividade, déficit de atenção, essa atividade ela é desorganizada, ela não leva a um final, um objetivo, né? Você não consegue realizar e chegar naquele objetivo final. O estimulante, por várias alterações, né? Químicas, neurotransmissores, sistema dopaminérgico principalmente, né? Noradrenérgico, a gente tem aí essa melhora no desempenho. Né? E neurotransmissores que vão ajudar a regular esses processos. A regular os processos, exatamente. Entendi. Perfeito. Tá? Beleza, Ana. Tem mais algo que você acha que seria interessante acrescentar? Eu acho que o nosso alerta fica aí sempre, né, na questão do buscar informação de qualidade e, na dúvida, buscar um atendimento especializado de profissional treinado para isso, né? Então, às vezes, nem todo profissional aí que né, dessas áreas que a gente comentou tem um treinamento, uma experiência maior, né? Sim. Então, buscar essa atenção. E uma coisa interessante nos pacientes, reforçando, nos pacientes adultos, fazer a história completa lá desde a infância, né? E no caso das crianças, valorizar bastante aí o relato da escola, né? Porque na escola isso fica muito evidente. Às vezes em casa existe uma dúvida, poxa, será que, né, a criança é só agitada, né? Ah, toda criança é agitada, né? Uhum. Mas na escola isso fica muito evidente, né? Então, quando a escola chama e faz esse alerta, é importante ir atrás para investigar. Levar a sério. Levar a sério. Perfeito. Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço. Prazer conversar com você. Tirei muitas dúvidas, que inclusive. E muito obrigada também a você que nos acompanhou. Vai ter mais detalhes sobre a nossa conversa, inclusive estudos que a gente mencionou aqui, no site da Revista Ampla, em www.revistaampla.com.br. Muito obrigada e até a próxima!